dos 12 apóstolos de Jesus, 11 ele escolheu da Galileia, só um ele escolheu da Judéia. E esse um foi Judas Iscariotes. Jesus, entre os 16, 17 anos até os 24, 25, ele viajou para diversos lugares do mundo financiado por José de Arimateia. Jesus era alguém que, se tivesse que se dizer que ele se apaixonou por alguém, seria por uma das irmãs de Lázaro. Não seria Maria Madalena? Não seria Maria Madalena. É citado qual é o nome dessa irmã de Lázaro? Marta. Cara, esse é um livro suave. Jesus e o Druida da Montanha. O que é? Qual que é a história aqui? Olha, é a parte desconhecida da vida de Jesus, até em torno dos 20 anos, entre 14 e 20 anos. Não tem nenhuma menção na Bíblia, né, sobre esses anos. Na Bíblia não tem. Tem aquele papo que ele foi para a Índia, é isso? Esse é um dos papos, nesse período. Isso tem algum embasamento? Não, especulação? Isso é pura revelação espiritual. Esse tipo de notícia a gente colhe nos anais da espiritualidade, ou coisa que o vale, então é algo que deve ser visto com prudência, não dá para se carimbar como verdade, mas em tese é uma revelação espiritual. No dia que o próprio Jesus achar que deve, vai contar a vida dele, que os padres, os primeiros padres do catolicismo resolveram por bem, frente aos cerca de 4.000 evangelhos que no século IV existiam disponíveis. 4 do mil? cristianismo. E aí foram peneirando. Aí quando o cristianismo, ao invés de ser uma religião perseguida pelo Império Romano, foi decidida que seria religião estatal, porque oficial, Constantino... Né? Por que ele fez isso? Porque Constantino tornou-se cristão, aconselhado pela mãe Helena, aí parou de perseguir o cristianismo e adotou o cristianismo. Aí, na tradução para o latim desses livros, ou milhares de evangelhos escritos em grego, aramaico, aí na tradução para o latim, o pessoal, entre aspas, em torno de Jerônimo, que era um polemista de Alexandria, que o primeiro papa da Igreja Católica, chamado Damaso, contratou exatamente para poder separar desses milhares de manuscritos o que é que seria oficialmente aceito doravante pela Igreja Católica, é aquilo que seria considerado herege, ou cuja autoria não era confiável, então chamado apócrifo. Foi quando surgiram os evangelhos canônicos e os apócrifos. Nesse ponto, tudo que existia sobre Jesus antes dele iniciar o ministério público então sumiu. Existiam relatos, então. Diversos. É mesmo? Diversos. E desses relatos tem essas de ida à Índia, o que mais que falam? A síntese da história, que inclusive eu apresento nesse livro. Mas só para lembrar, a Bíblia fala do nascimento e vai até quando? E depois para de falar? Até esse fato. Que fato? Todo ano, do jeito que hoje em dia a gente observa no Islã, que a família deve ir a Meca pelo menos uma vez por ano, na época em que Jesus nasceu, toda a família judaica deveria ir a Jerusalém, frente ao Templo de Salomão, pelo menos uma vez por ano. Tipo numa romaria? E também os judeus que viviam desde há 900 anos, antes da época de Jesus, a chamada divisão, o cisma das 12 tribos, né? Então, eles faziam recenseamento, quase que anual. Aproveitavam para atualizar os dados da família, quem tinha nascido. Então, o que é que a Bíblia diz? Que nesse período, quando Jesus tinha aproximadamente 9, 10, 11 anos, a idade é um pouco imprecisa, mais uma vez Maria e José levam os filhos mais velhos, aí nesse ponto Jesus já tinha os irmãos também, vão a Jerusalém, e na volta, José e Maria, pensando que Jesus estava em alguma outra carroça da caravana, com 3 dias de viagem, aliás, 1 dia de viagem, eles perceberam que Jesus não estava. Então voltaram para Jerusalém e passaram 3 dias... Foi tipo um esqueceram de mim sagrado. Eles pensaram que Jesus estava em outras carroças com outras crianças. Se perderam, tiveram que voltar. Literalmente, isso está descrito no Evangelho. É mesmo? Aí passaram 3 dias em Jerusalém, loucos atrás de Jesus, até que descobriram que ele estava lá no Sinédrio, escutando os doutores da lei, os rabinos. Aí Maria chega, meu filho, você quer me deixar como toda mãe, né? Aí Jesus olhou para ela e disse, mãe, por que tu me admoestas? Tu não sabes que eu vim a este mundo para cuidar dos interesses do meu pai? Aí foi essa resposta que Jesus deu, e aqui tem um pequeno problema.
Você é pai, eu sou pai. Sim. Quando a gente dá um carão no nosso filho, um menininha de 10 anos olhar pra gente e devolver o esporro dando lição de moral. E aí? É complicado, Com né? certeza. Então, assim, como é que uma criança de 10, 11 anos de idade tinha aquela certeza de que ele estava ali para cuidar de algo do interesse do céu? Isso hoje em dia seria classificado como uma criança cujo temperamento... Problemática. Problemática. Com certeza. Porque ela não era uma criança. Era alguém totalmente afetado, enjaulado por um psiquismo, uma espécie de uma psicose. Olhe bem o tamanho do problema. José segurou a barra, acalmou todo mundo. Na volta, José tentando conversar com o filho. Filho, o que foi que aconteceu? Aí eu já saio do evangelho, já entro na revelação ou na fofoca espiritual. Até aqui, até evangelho. aí está na Bíblia. Aí a partir daqui, fofoca. Fofoca. Aí disse, não, pai, é que eu estava lá, coisa e tal, e eu vi que vocês foram embora, esqueceram de mim, eu fiquei lá, não tinha ninguém quem falar, foram me deram água, comida, e eu fiquei lá escutando, mas teve uma hora que um deles estava lendo o livro da Sabedoria de Salomão e falou num tal de Rockman, aí eu pedi licença e perguntei quem era Rockman. E o doutor da lei, que estava falando, me disse assim, que era uma autoridade que vivia junto a Deus. E eu perguntei que tipo de autoridade, e ele não soube responder. E ele disse, não, foi alguém que Salomão diz que fez as coisas junto com Deus e também ajeitou algumas coisas que Deus tinha feito. Aí eu perguntei como é que alguém precisava ajeitar algo que Deus tinha feito, já que Deus é Deus, e esse Rockman, ele sabia mais do que Deus para ajeitar as coisas de Deus. Aí essa conversa vai, e José não sabia responder. Aí qual o detalhe? O principal cliente de José era um rapaz que se chamava, um senhor que se chamava José de Arimateia, podre de rico, para os padrões da época. Ele era um cidadão judaico, mas também tinha cidadania romana, porque tinha minas de estanho, vendia minérios aos romanos, e tinha caravanas que mandavam seus produtos para diversos lugares do mundo. Ele era já alguém que, na época, trabalhava com globalização. Sim. E José de Arimateia era também um estudioso dos mistérios, não só dos judeus, mas também da cultura greco-romana. E José, pai de Jesus, perguntou a José de Arimateia se ele sabia quem diabos era Rockman, porque o filho dele, Jesus, havia perguntado isso lá no Sinédrio, e esse nome aparece no livro da Sabedoria de Salomão, ou seja, um dos livros da chamada Septuaginta, que corresponde hoje ao Antigo Testamento da Bíblia, certo. E José de Arimateia também não sabia dizer. Anos depois morreu José, o pai de Jesus. Anos depois, José de Arimateia, que continuou contratando a oficina da família para poder... Né? Eles construíam carroças, deixar claro que ele não era carpinteiro, não é que nem é hoje em dia. Fazia tudo. Construção, né? Tudo, construção, tudo. De carroças a mesas, a casas, né? E então José de Arimateia convenceu Maria do seguinte: Maria, Tiago, que é o seu filho mais velho antes de Jesus, né, o irmão mais velho de Jesus, já está em condições de tomar conta aqui da carpintaria. Me deixe contratar Jesus, que eu preciso de pessoas de minha confiança nas caravanas que eu mando para diversos lugares. E assim também aquelas perguntas que Jesus fazia anos atrás, que ninguém nunca soube responder. Incomodava todo mundo. Ele indo nessas caravanas, e isso era uma preocupação de José, seu marido, ele vai se encontrar com aqueles magos que vieram quando do nascimento. Tem essa... Não, isso não tem essa passagem. Isso aqui é fofoca espiritual, que é o que está no livro. E aí ele se encontrar com os 3 reis magos? Não eram reis magos, porque a tradução chama de rei, mas eram só magos. Eram sábios estudiosos. Né? Astrólogos, astrônomos. Que eram a mesma Na coisa, época, né? a astrologia era a ciência da época. Né? Em resumo, sei. Maria, depois de muito hesitar, concordou. Então Jesus, entre os 16, 17 anos até os 24, 25, ele viajou para diversos lugares do mundo, financiado por José de Arimateia.
E esse livro que eu lhe dei... Mas o que? Para aprendizado? Ele ia trabalhando, porque José de Arimateia, de fato, precisava de um gestor. Entendi. De alguém que finalizasse as operações de entrega de mercadoria, recebesse dinheiro, essas coisas todas. E, ao mesmo tempo, José de Arimateia, que inclusive fez algumas viagens dessa ao lado de Jesus, outras não. José de Arimateia colocava Jesus nas caravanas que tinham lugares onde fosse interessante. Sob essa perspectiva, lá no norte da Europa, na antiga Gália, porque Maria, mãe de Jesus, era descendente da tribo de Benjamim. Gália seria onde é a França hoje? Onde é a França hoje, mas só que no Oriente Médio tem a Galileia, que significa pequena Gália, porque os ancestrais de Maria que viviam na Gália, na Europa, desceram para a Palestina. É por isso que chama Galileia? E por que diabos os ancestrais de Maria viviam na Gália francesa? Porque um dos filhos de Jacó teve 12 filhos. Certo. Benjamim foi o 12º filho. Maria é da descendência da tribo de Benjamim. Né? Então, 10 tribos do norte se transformaram no reino de Israel e 2 tribos do sul, o reino de Judá, quando houve o cisma em 922 a.C., quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado. Aí houve essas... as tribos não queriam Roboão. Então, ocorreu essa cisma. Essas 10 tribos aqui e as 2 tribos do reino de Judá enfrentaram durante 200 anos o Império Assírio, que era o mais poderoso da época. Em 722 a.C., o Império Assírio dominou as 10 tribos do norte e levou as 10 como prisioneiras para o Império, então por isso essas 10 se miscigenaram. Entendi. Então a tribo de Benjamim foi parar na Gália francesa, que fazia parte do Império Assírio. Tanto é que quando os ancestrais de Maria desceram para Galiléia, os judeus da Judéia nunca consideraram os judeus da Galiléia, da Samaria, como judeu de primeira classe, porque o sangue deles era... misturado. Então, assim, Jesus então teria viajado, fechando o assunto, para diversos lugares, assim, foi para a Pérsia, para a Índia, para o Egito. Seria uma história maravilhosa se a gente conhecesse, né? Imagina. Olha, na espiritualidade eu tive acesso, porque devido à loucura da minha vida, me mostraram isso, pediram para eu escrever todos esses livros, eu só escrevi um, que foi esse primeiro, que fala da ida da... Elan, vamos falar mais disso, mas antes eu queria... Tem aquela teoria, né, que até é explorado no Código da Vinci, dos Merovingians, né, que seria essa família na França da linhagem de Maria, que teria a linhagem dos filhos de Jesus. Como que é essa história? Não, é o Dan Brown, o autor, que genialmente... Tá? O que tem de ficção e o que tem de base? Na minha perspectiva, tudo é ficção. Porque, não assim, tem base, então, essa... Segundo o que se percebe na espiritualidade, Jesus, ele não teve nada, nenhuma relação carnal com Maria de Madalena. Você não quebraria o propósito dele, você acha? Sim e não, mas assim, na espiritualidade rola uma fofoca de que Jesus era alguém que, se tivesse que se dizer que ele se apaixonou por alguém, seria por uma das irmãs de Lázaro. Não seria Maria Madalena. Não seria Maria Madalena. E era correspondido. Mas o próprio Jesus, na hora que a gente analisa a vida dele, né, ele percebe desde cedo um drama terrível e ele sabia que não iria ter muito sucesso e que iria deixar um legado meio complicado para as pessoas, e ele optou por não expressar aquilo para não prejudicar a missão. Eu acho que nem a missão, para não prejudicar a mulher que ele amava. Porque assim, ele sabia que ele ia se ferrar. E ia sobrar para ela também. Ele já ia agredir a família dele, a mãe, os irmãos, tudo, mas se tivesse mulher e filho. Então, assim, sob essa perspectiva, Jesus teria um interesse muito especial em uma das irmãs de Lázaro, mas ele nunca expressou isso. Tem nome? É citado qual é o nome dessa irmã de Lázaro? Marta. E mas essa teoria do Dan Brown é o quê? Aí é o seguinte. É baseado em quê? Aí é porque Jesus, ele tem 3 faces nessa história, que hoje para nós, 2000 anos depois, só chegou uma delas. Qual é a primeira face? Quando Jesus morreu, os apóstolos se reuniram em Jerusalém com medo e diziam que o legado de Jesus só era para ser repassado para os judeus. Então os 11 apóstolos, o Judas já havia se suicidado, então os 11 que sobraram, criaram, entre aspas,
uma versão de Jesus, que era Jesus o Galileu, que era o cara que aqueles apóstolos tinham conhecido. Dos 12 apóstolos de Jesus, 11 ele escolheu da Galileia, só um ele escolheu da Judéia. E esse um foi Judas Iscariotes. Exatamente o que dizem. Isso que o traiu. Algum significado, alguma simbologia? Tem, mas aí eu posso até voltar. Depois a gente volta, né? Então assim, fica o Jesus e o Galileu, que os apóstolos criaram, mas depois Jesus de morto olhou e viu, olha, eles não entenderam nada. Aí ele foi atrás de Saulo de Tarso, que era um judeu do Sinédrio, que perseguia os cristãos. Exato. Aí Saulo, Jesus aparece para ele ressuscitado, resolve se batizar, cristamente falando, de Paulo, e sai anunciando Jesus para o resto do mundo, coisa que os apóstolos não queriam fazer, porque então, era só para judeus.